E, E aí, Khalid? E meu irmão, beleza pura? aí, meu querido? Aqui, vamos lá. Como está, meu querido? Como você está? Cara, esse momento de pandemia, assim, eu sou uma pessoa, tu me conhece, né? Somos amigos, eu sou muito filosófico, então levo toda a questão do caminhar da vida como uma grande escola. E claro que foi tipo como se diz, uma prova surpresa, né? Dessa pandemia. E tem algumas questões que me passaram, né? A gente como artista, de repente, porque 2019 tem muita gente que reclama, tal, mas particularmente para mim foi um ano maravilhoso. Muita coisa aconteceu, muita coisa se engatilhou para acontecer agora em 2020, festivais e tal. Mas infelizmente foram quando eu comecei a ver tudo sendo cancelado, né? Coisa que todos os artistas aí devem ter sentido. Tinha agenda até setembro e de repente não tem mais nada. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que realmente me aconteceu, e por isso que eu fico muito feliz de estar aqui conversando contigo sobre isso, foi a proximidade com meu filho. E isso para mim foi a pandemia foi uma peça-chave numa história aí que não sei se vai vir ao caso contar a parte triste, mas a parte feliz, porque houve uma parte triste, né? E a parte feliz é que a partir de agora, acho que do dia 17 de março, aí, aconteceu porque quando foi declarada a pandemia, o isolamento e tal, foi justamente perto do fim de semana que eu ficaria com ele. Que eu estava ficando com ele de 15 em 15 dias e uma vez na semana, né? Toda semana. E aí a mãe dele me propôs, pô, ficar isolado e tal, eu moro num apartamento tão pequeno, não sei se meu psicológico também vai resistir. Foi o que ela disse, né? E ela me perguntou, será que tu ficarias com ele durante esse tempo? Que a gente achava que... No começo o pessoal falava 15 dias e tal, né? Um mês, 2 meses, né? Um mês, 2 meses. E tem essa questão também. A minha mãe, né, que a gente falou aí que entrou, ela trabalha no Laboratório Central do Estado de Santa Catarina. Então a gente tem muita informação direto da fonte em relação a essa coisa da pandemia e tal. E a gente já estava prevendo que não ia ser 15 dias, que não ia ser um mês e tal, né? Ia mais para frente. E aí eu aceitei, cara, quero ficar com ele, sim, simbora. E uma relação não é diferente, mas ela cresceu de uma maneira muito, muito fantástica, né? Eu comecei a sentir o que é experienciar, que eu já tinha experienciado esse momento de ser pai durante a gravidez, né? Durante os primeiros momentos que certas coisas aconteceram. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Das coisas que aconteceram, inclusive nos agentes do riso, né? São coisas delicadas que eu acho que não são coisas ruins, ao mesmo tempo que são, mas são coisas que acontecem. O que aconteceu conosco foi que a mãe do Kael acabou passando por uma depressão pós-parto. E neste momento, eu sempre tive esse desejo de ser pai e tal, enfim. Apesar do Kael ter vindo naquela história do acidente, né, do não programado, mas foi muito bem-vindo. Aconteceu, infelizmente, da história da depressão pós-parto, o que, felizmente, hoje em dia está muito mais tranquilo, está reconstruído, né? Claro, o indivíduo vai se tornando uma pessoa, aquela criança vai se tornando uma pessoa, e com isso ela vai cativando de maneira diferente as pessoas que estão ao redor.
E aí, inclusive, eu ia pro ensaio dos agentes, né? Eu não me lembro se 2012 tu já estavas, eu acho que tu vieste um pouquinho depois, né? 2012 não, 2012 não. Então, foi quando ele nasceu. Eu ia pro ensaio, às vezes, com ele pendurado no sling em mim. Ele tinha menos de 1 ano, assim. E aí aquela história de fazer exercício e tal, como o Rudá já apareceu lá também pendurado em ti, né? Uhum. E aí quando houve o rompimento do relacionamento, né? Quando ele exigiu esse distanciamento, várias coisas aconteceram de fazer falta e tal, e uma relação um pouco diferente se criou agora durante a pandemia, já que tu perguntaste da pandemia, né? Durante todos esses, acho que ontem ainda eu estava conversando com a minha irmã ali, a gente viu no computador, dava 234, eu acho, dias de isolamento. 234 dias. Forte, né? É louco tu botar isso na cabeça, né? Ó, passou correndo lá. E 234 dias que basicamente ele está comigo. E agora ele tem visto a mãe dele de 15 em 15 dias, mas também por uma questão dela, né? Das organizações dela. Então, como pai, já que é o tema da live aí, né? A pandemia, ela veio me fazer crescer. Sim. Fazer crescer, ter essa relação com ele e vários pensamentos em relação, principalmente, a o que é você ser responsável pelo desenvolvimento de um ser humano, que não é você. Uhum. Isso eu acho importante. Não é você, não é uma continuação de você, né? Que as pessoas, principalmente um pouco mais antigamente, têm essa tendência de projetar, inclusive, frustrações nas crianças. E não, eles não são continuações de nós. Eles são eles. Uhum. Esse é um papo, inclusive, que eu tenho com ele, que tem 8 anos, mas eu converso com ele. Você é você. E, às vezes as pessoas, muitas vezes, e se criou uma cultura disso de ter filhos para continuar um legado físico, para continuar um legado profissional. Sim. Então, se tem isso não só de, já que eu tive um filho, vai acontecer. Não, se tinha essa projeção de ter que ter filhos para continuar a sua memória. Uhum. Eu acho que não é bem por aí, né? E é um pensamento que tem se modificado com o tempo. Eu queria saber um pouco quais são suas referências, tanto da paternidade como da palhaçaria, tanto antigamente como agora, assim, caso tenha se atualizado. Tá. As minhas referências... Ó, quem apareceu aqui. Mikael! Tem cada oi. Eu tinha dito que ele não estaria. E aí, Mikael, beleza? Pra vir pra cá. Maravilha! Então tá. A minha avó tá assistindo junto. Tá ali, ó, Dona Ruth. Tá ali, ó. Oi, vovó. Oi, Ruth. Cara, referência de paternidade. Então, eu tenho... minha referência principal de paternidade é o meu avô, né? A minha mãe está assistindo aí, espero que ela não chore e tal. Estamos aqui para conversar da verdade, mãe. Mas... Quando eu era muito pequeno, eu sou o irmão mais velho, né? De 3 irmãos. 4 com a minha irmã do segundo casamento do meu pai. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, estou com 37 agora, o meu pai se separou da minha mãe e ele deu uma sumida. A gente não sabia dele, enfim, existiram dificuldades, e nisso eu gosto de sempre deixar registrado, agradeço, mãe, a você. E com menos de 30 anos, criou 3 filhos dando plantão em hospital, cara.
Obrigadão. E aí, desde desse período que eu era muito novo, tal, eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha 4, meu irmão tinha 2, a gente acabou recebendo ajuda também muito forte dos meus avós. E no caso do meu avô, né? Que são pais do meu pai. Por incrível que pareça, né? Mas porque não é muito comum. Eu não acho incrível porque é minha vida, mas... E eles são... foi a minha grande referência masculina, no caso, né? De paternidade. Eu tenho muita sorte de tê-lo. E depois de um tempo também na nossa vida apareceu o meu padrasto, que eu não sei se ele está assistindo, mas um beijo grande para ele também, que está até hoje aqui com a minha mãe, que é o Gilberto, que é uma pessoa que eu admiro muito, a maneira o caráter dele, principalmente. É uma pessoa que sempre para mim pelo menos, foi um modelo do que é ter caráter, às vezes até de questões mais certas, mais corretas dentro do meio, do que eu mesmo. Né? Uma pessoa mais íntegra de caráter do que eu próprio, mas foi uma referência muito grande. Então, gratidão também ao Gilberto. Mas a minha grande referência masculina foi o meu avô. No caso, é pai do seu pai, né? Do meu pai. E o pai do meu pai, ele é meu avô, né? Ele é meu avô. E essa aí, ó, que falou, assumiu 3 crianças com filhos com muito carinho. É a minha irmã que está assistindo. Da Lívia, bem-vinda. E fico feliz, tá, pessoal, que não é só minha família que está assistindo. Sejam bem-vindos. Mas assim, sabe, Cali? A gente grava, mas fica lá no YouTube e lá vai começando a repercutir. Essa parada tá repercutindo, tá bonito assim. Claro, claro. Muito queridas também aqui assistindo. Gratidão. Mas enfim, alguns pontos dessa, já que tu perguntaste, né, essa questão, eu tive muita sorte em algumas questões do meu avô. Porque meu avô hoje ele está vivo ainda, felizmente, saudável, forte, com 88 anos. Ele é minha avó. E o meu avô, ele foi uma pessoa que ele foi militar, só que foi a pessoa que causava briga dentro do meio militar e por causa da conduta se declarava de esquerda, vamos falar a verdade, se declarava de esquerda e tudo mais. E foi uma pessoa que eu tenho orgulho de ter convivido com ele, de conviver com ele, do meu filho, bisneto dele, conviver com ele, porque foi uma pessoa que que integrou movimentos feministas antes, tipo, há 40, 50 anos atrás. Trouxe o movimento ecologista, porque ele é biólogo, né? Aqui para Santa Catarina. Então, ele é poeta, ele escreve, lançou um livro de poesia há pouco tempo. Pedro Veríssimo da Silveira. Os Veríssimo aí, né? Veríssimo. Tudo também é só sobrenome forte. Veríssimo, é Prestes, né? É um bem bolado. O mais louco é que é tudo parente mesmo, cara. Os meus pais, eles são primos em 2º, 3º grau aí, né? Não, então só podia sair um palhaço mesmo daí, né? Só podia sair um palhaço. Diz que não dá certo, né, o cruzamento genético. E referências na palhaçaria, Kali? Sim. Referências na palhaçaria. Cara, pessoas que eu tenho como referência forte, assim, eu colocaria o próprio Avner, né? Avner Decento, que é um palhaço que é estadunidense, mas
a convivência que eu tive com ele no Anjos do Picadeiro, quando esteve aqui em Florianópolis, né, me fez ter um olhar muito diferente em relação à palhaçaria. Logo em seguida caiu um Ézio Magalhães na minha vida, né, que naquele processo eu achava que eu era palhaço até então, e aí me caiu aquela ideia de, pô, do sofrimento, da Berlinda, né, de, eu não quero mais fazer isso na vida, o que eu estou fazendo teatro, e de repente saquei onde é que estava. Deixa eu ver, o Tchaco também, o Tchakovati, né, são pessoas, e claro, tem o caramba, cara, como é que é o nome? Aquele russo, Slava. Esse cara eu acho fantástico pela simplicidade dele. Charlie Rivel, o próprio Chaplin, né? Carlitos, isso aí nem se fala. São referências grandes da palhaçaria. Mas certas questões filosóficas de palhaçaria, eu acho que eu citaria o próprio Avner, que eu acho que ele tem uma filosofia ímpar ali em relação a isso. E aí, em relação à grana, a como você é um profissional, vive disso, eu colocaria o Tchakovati. Conversas que tive a oportunidade de ter com ele, né? Muito engrandecedoras profissionalmente, inclusive. Bom, aí voltando à sua família, tinha alguma, seja mesmo que não seja formal, mesmo que seja de maneira espontânea, tinha algum traço de palhaçaria na sua família, no seu avô, ou enfim, em algum tio, primo, ou mesmo na Ruth? Então, agora... Opa! E aí, Rudão? Oi, lindão! Bem-vindo! Não, não pode mexer, meu amor. Vai. Mas e aí? Vai lá. Então, cara, de palhaçaria, não me lembro agora, né? Eu tenho um tio muito engraçado. Mas às vezes até isso, né? Só que uma coisa que acontece desse meu lado Prestes, né? Porque quer queira ou quer não, eu sou Prestes de pai e mãe, aquela história, né? E a família Prestes, eu tenho a recordação de sempre que nós vamos... Eles têm aquela história da tertúlia, né? Porque vem do Rio Grande do Sul e tal, de se reunir. E todos tocam, cantam, fazem poesia. Então isso aí é uma coisa que eu tenho muito forte, né? E o meu avô, que não, ele não é Prestes, quem é Prestes é a esposa dele, minha avó querida, amada. Mas ele veio com essa também, que ele escreve poesia, sempre escreveu, né, e tal. Hoje em dia ele foi convidado aí, está fazendo parte da Academia de Letras e Artes de Florianópolis, né? Sendo que ele não é de Florianópolis. O pessoal tinha essa coisa de só gente daqui para integrar daqui. Ele é do interior do Rio Grande do Sul. Mas, como ele diz, eu amo o Rio Grande do Sul, mas amo muito aqui, tanto que escolhi para ter meus filhos e criá-los aqui, né? Sim. Então, daí essa questão artística sempre foi muito presente nesse sentido. E o meu avô, isso é muito importante também, que ele é a minha grande influência, né? Meu avô Rai, como diz o Zé Ramalho, avô e pai. Ele é apaixonado até hoje por dança de salão, por sapateado. E eu fiz dança de salão, né? Tu deve saber, a minha irmã aí, que está aí assistindo, foi professora, minha prima, que é como irmã, também se criou conosco, é professora de dança, meus avós dançavam, então sempre teve essa presença da arte muito forte, né? De sempre ter gente tocando dentro de casa, meus tios, meu tio, minha tia, que moravam lá junto com meu avô,
Eu era criança e a gente ficava andando, eles fechavam a porta e a gente ficava... Eu lembro a minha irmã que está aí, a Lívia, a gente ficava na porta escutando eles tocarem, estão tocando violão, estão cantando aqui, estão isso e aquilo. Sempre esteve presente, né? E eu acho que isso influencia muito na questão artística, no desejo de não desejo, porque é mais do que o piano. Minha irmã falou ali, é verdade. Meu avô tinha um piano em casa, a gente ficava brincando naquela coisa, né? E mais do que desejo, que eu acho que o desejo é aquilo que você não tem ainda, filosoficamente falando, né? É aquilo que você constrói. Desejo é uma coisa, vontade é outra, no meu ponto de vista. Sim. Então, eu acho que o desejo é uma coisa que ela é construída a partir de uma idealização imaginária que você tem, né? De uma expectativa, inclusive, que você tem em relação às coisas. Isso é o que configura o desejo. Já a vontade, ela torna-se a força motriz de uma atitude. Ela é mais física. Não só física, eu acho que não só física, porque ela é um conjunto emocional, físico e mental. Sim. Mas ela é muito... Você sabe o que ela é, você sabe para onde direcioná-la. Isso é a vontade. Então, talvez tenha nascido em mim mais uma vontade de trabalhar artisticamente do que um desejo. Que um desejo, se eu for colocar assim, me parece uma coisa mais distante. E aí eu acho que é uma injustiça se pensar nesse meio que eu fui criado, que é um privilégio, de certa forma, né? Não tinha muita grana, existiram dificuldades, mas teve arte. E isso sempre configurou um ambiente muito feliz, assim. De certa forma, apesar de ter passado dificuldades bem difíceis, mas... Perdão. E na tua relação com o Kael, como é que é... como entra a palhaçaria nisso? Ou entra ou não entra, não faz diferença nenhuma? Como é que é isso com ele? Não engole a minha água. O Kael nasceu no meio disso, cara. E, bom, vou fugir um pouco das filosofias tão abstratas e colocar uma coisa mais concreta, senão a gente vai muito longe. Mas... Cara, sinta vontade, porque também tem um lance, Khalid, que às vezes a gente tá numa neura, e tudo tem que ser imediato, todas as soluções têm que ser na hora, né? E embora a gente tenha aqui uma hora, essa uma hora vai ser o que ela é, entendeu? Então, assim, se a reflexão for abstrata, então é a nossa reflexão, entendeu? Então tá tudo bem. Mas assim, eu vou trazendo algumas coisas que eu acho interessante conversar, mas sinta-se à vontade, viu? É que eu acho que o universo, ele é luz, calor e som. Eu acho que essas três coisas básicas configuram a estrutura do universo. Luz, calor e som. Em tudo o que filosófica e fisicamente eles podem representar, né? E aí eu não vou entrar no mérito de cada coisa dessa, senão a gente levaria 2 anos conversando isso. Mas eu entendo que, por exemplo, esses dias, inclusive, eu estou até aqui nesse fundo verde, se tu quiser colocar um chroma aqui, ó, depois. Ótimo. Ele já... que a gente está gravando um projeto. Se eu soubesse, eu tinha botado, eu tenho um fundo verde também. A gente já está aqui, ó, surfando na praia, no universo. No meio do ciclone, fazendo aula de Aikido com a Drica. Maravilha! E então, a gente estava gravando aqui esses dias, eu e o meu cunhado, inclusive, que é músico e tudo mais, arará. E aí teve um momento que ele começou a falar, tem alguma coisa estranha, o ouvido afinado dele, né? E ele notou que tinha certa nota que eu alcançava quando eu estava falando a voz de um determinado boneco,
que ressonava com o violão, que está aqui do meu lado. Pode crer. E aí... o Kael. Não, meu cunhado. E aí acontecia, e eu estou falando tudo isso para chegar no Kael. Uhum. E aí essa nota, a corda do violão, de fato vibrava, fazia um som quando eu falava determinada coisa. Daí a gente pegou e colou uma fita ali e tal, e segurou aquela corda. Por que eu estou dando esse exemplo? A ressonância no meu ponto de vista, e falei luz, calor e som, porque a ressonância, no meu ponto de vista, é o que constrói e afunila as questões da realidade. Então eu acho que o Kael, ele tem características muito artísticas, porque foi um ambiente propício para aquela vibração que configura ele existir fisicamente. Uhum. Mais viagem que possa parecer. A mãe dele, ela é artista plástica, né? Tem alguns trabalhos dela por aqui em volta até, que ela trabalhou comigo um tempo fazendo as questões de cenário e bonecos e tal. E ela é uma artista plástica que tem um trabalho fantástico. E eu sou artista desde 20 anos atrás, 21 anos atrás. Então ele nasceu, nós nos encontramos por isso. Aí ele nasceu. Tudo que é essa questão dos bonecos e tal, ele cresceu no meio das tintas, do isopor e tudo mais, e tarará. Obrigado, Drico. Querida. Saudade de vocês, cara. E ele cresceu no meio disso, né? Mas eu acho que ele está artístico, ele é artístico, não necessariamente só pela nossa influência, mas porque é uma questão dele. E uma coisa que o Kael tem, que chama muito atenção, é a música. Mais do que eu, inclusive. Ele está o tempo todo cantarolando. Eu cheguei a dar um teclado para ele ali e tal, e tinha um pianinho velho com as teclas quebradas aqui, que era do meu sobrinho. E ele começou a jogar videogame. E aí eu notei que ele saía do videogame para ir para o piano. Isso é uma coisa muito louca. E ele já tirou 4 músicas do jogo de ouvido no piano, cara. Irado. Sozinho, sem nunca ter feito aula de nada, Maneiro. E a diversão dele, quando eu vejo, ele gosta de ver vídeo no YouTube. Aí eu vou ver o que ele está assistindo. Ele gosta de ver os caras demonstrando como tocar as músicas dos jogos que ele gosta no piano. Uhum. Sendo que não tem piano aqui, não tem nada disso, é uma coisa dele. Uhum. Então eu acho o seguinte, ele achou uma ambiência, aquela energia, achou uma ambiência para se manifestar. E eu tenho a sorte de ser aqui comigo, sacou? Tem uma história. Minha irmã tá falando também que ele conta história pra caramba e ele vai fazendo os efeitos sonoros. Às vezes ele pega, inclusive, uma coisa para ficar tocando enquanto ele conta uma história da cabeça dele, sei lá. Então, uma coisa muito dele. E a palhaçaria te ajuda a ser pai? Absolutamente. A palhaçaria me ajuda a ser uma pessoa melhor. E, consequentemente, um pai melhor. E ser pai te ajuda a ser palhaço? Sim. Também. Me ajuda a ser palhaço pelo seguinte. Eu acho que a arte é tudo que eu falo, né? Eu falo eu. Porque é meu pensamento particular, eu não quero comprometer ninguém dizendo que eu tirei ideia do outro. Não é culpa de ninguém, é culpa minha, né? Pode jogar aqui. Mas eu acho que a palhaçaria, no meu ponto de vista, a história da arte do encontro, do teatro e tal, mas a palhaçaria ela passa muito pela arte da empatia. De você sempre se colocar na interação com o outro, mesmo que você esteja se expondo ali como você,
mas é sempre, essa exposição, no meu ponto de vista, sempre acontece horizontalmente e nunca verticalmente. Aquilo que eu interajo com o público, com o próximo, com você, é a minha parte aqui interagindo com você que está aí. E nunca de cima, ou mesmo de baixo. Se é colocado abaixo, como tem muito palhaço, mas o palhaço tem... Olha o Chaplin aí, ele sempre era o cara que se dava mal e não sei o quê, o cara que caía, o palhaço é o que cai, que quebra o nariz, é o que... Mas não é ele que se coloca nesse lugar. Ele é ele. E ele está empático, inclusive, a quem o coloca neste lugar. Entende? O meu ponto de vista está aí. Ele chega para outra pessoa e diz, e aí, beleza? Eu sou aqui. E a pessoa, daí, se ela se colocar, você aí, mas eu sou aqui. Daí é uma questão da pessoa, né, cara? Sim. A história a gente só reconhece aquilo que conhece. Ou seja, a gente só vê no outro o que está realmente em nós. Porque também assim, se tu pega o Chaplin, né? Ele não tem nenhum traço de mágoa ou de raiva. Ou pelo menos não transparece isso para o público. Embora ele não se deixe levar pelas injustiças. Né? Quando há uma injustiça, ele interfere. Mas ele não tem um traço de mágoa. Então, se vê uma autoridade, o problema da autoridade é dela, né? Tu deste um excelente exemplo, cara, desse ponto de vista. Excelente. É a não mágoa. Por isso que é horizontal. Por isso que é horizontal. Porque eu não julgo você, não julgo a pessoa, saca? E aí, o exercício de ser pai, como tu me perguntaste. Sim. Como não julgar, como não se colocar acima de alguém que, teoricamente, você está ensinando, você está educando. Eu tive uma experiência em 2016 de ir para a escola AINE. Eu fui trabalhar de voluntário para construir com bioconstrução e tal, a cidade escola AINE lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul, que é uma escola com uma fundamentada numa experiência incrível de um cara muito massa, que é o Thiago Berto aí, né? E ali, cara, tiveram algumas sacadas que esse cara teve. Ele teve uma experiência muito louca aí de viajar de moto, de CG 150, do Alasca ao Uruguai. Em 2, 3 anos, acho que foram 3 anos, ele viajou do Alasca ao Uruguai, passando em várias escolas alternativas que teriam no meio do caminho. Só desviou do Brasil. E aí, quando eu fui para lá e troquei ideia com esse cara, fiquei de voluntário lá um mês e tal, eu saquei muita coisa. E ele diz assim que cada pessoa que nasce é um upgrade do ser humano, tá ligado? Sim, eu boto fé nisso. Cada pessoa que nasce é um upgrade do ser humano. E a nossa grande questão, como pais e como educadores e tal, é não atrapalhar o desenrolar desta ferramenta que está melhorada de aprendizado, que é a curiosidade. Carlinhos, sobre um parênteses. Drica perguntou aqui se essa viagem está documentada de alguma maneira. Não, ele tem o Thiago Berto, o nome desse cara, de Guaporé, escola AINI, que é A-Y-N-I, cidade escola AINI em Guaporé. E ele tem algumas palestras daqueles TEDx, né, TEDx, sei lá como é que chama aquele negócio, que ele conta a história dele, né? E aí é muito massa ali essa... Porque antes disso, o cara ainda viajou de moto no Vietnã e fez o caminho de Santiago de Compostela, tudo para pensar em como ia fazer uma escola. E tem outros pormenores que não vou entrar em detalhes aqui, mas vale a pena a história do cara. Que as pessoas nascem já
isso é não só genético fisicamente, mas genético mentalmente também, saca? No meu ponto de vista, energeticamente, é uma impressão. Se você está mais acostumado a lidar com determinada tecnologia, o seu filho vai nascer totalmente adaptado àquilo, de uma maneira que ele vai usar de maneira melhor e sempre buscar aprimorar. Isso é uma questão da natureza. Porque essa viagem que nós somos humanos e sobrepujamos a natureza não existe. Não existe, por favor, pessoal. Toda oportunidade que eu tenho de falar, não existe. A mente humana, que é tão superestimada e que é incrível, que cientificamente é o ponto mais incrível de evolução biológica que se sabe do universo, que a gente sabe do universo, é a mente humana. Então não se pode estar subestimando tanto assim. Vamos nos amar como seres humanos. E se a gente acha que tem coisa errada, que está fazendo cagada, é porque a gente está vendo isso. A nossa mente está dizendo que, realmente, estamos fazendo cagada. Então, vamos parar. E sempre dá tempo de consertar, né? Dá tempo de consertar, vamos parar. Ah, mas não tem jeito. Consertaram agora, né? Não tem jeito para nós, porque a gente vai morrer e não vai ver consertado, mas a sementinha que eu estou plantando no Kael, tu está plantando no Rudá, que a gente está plantando, minha amiga que entrou aqui agora está plantando no Arthur aí, estão plantando nas crianças, é o que vai evoluir um pouquinho da sociedade. E na próxima geração isso vai ser maior e na próxima vai ser maior. Eu acho que a gente tem que... passa por aí também a questão da paternidade, cara. Entender que você não constrói para você. Você constrói para o futuro, para a humanidade. Para a questão de melhorar a relação da sua espécie humana, da nossa espécie humana, com o planeta que a gente vive. Então não é uma relação tão egoísta que é porque eu não vou ver a melhoria do futuro, ela não existe. Claro que existe, mas é muito mais para frente. E olha que se tiver reencarnação, olha que sorte. A gente nasce lá para frente no mundo melhor que a gente ajudou a construir lá atrás. Mas assim, vou voltar um pouco à questão de, pelo menos para mim, a paternidade. Da palhaçaria para a paternidade, tá claro. Mas da paternidade para a palhaçaria. Tu falou que sim, com certeza, a paternidade fez melhor quanto palhaço, né? Quanto humano, mas também pode falar quanto humano, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, assim. Esse movimento. Mas tem um ponto que bom que tu voltaste nisso, porque daí até para quem é palhaço, tá assistindo e tal, e gostaria de passar esse ponto de vista. Que eu acho que, inclusive, muitos palhaços já têm. Principalmente os que são pais, é inevitável. A arte da palhaçaria passa pelo frescor de primeira vez, né? De experienciar as coisas pela primeira vez. De você não experimentar as coisas com aquele preconceito mental que você tem. Então eu pego, sei lá, aqui ó, tem o grampo de roupa, estava aqui do meu lado, tem um grampo de roupa. Eu pego ele, eu sei para que ele serve e eu entendo já o mecanismo dele. Só que se você dá isso para uma criança que nunca viu isso na vida, ou para uma pessoa adulta, inclusive, que nunca viu isso na vida, ela pode ter milhares de possibilidades para isso, né? E esse seria o mais básico dos aprendizados em relação a ser pai para a palhaçaria. Ter a oportunidade de ver um ser humano aprendendo as coisas mais básicas da existência física é impagável, no meu ponto de vista. É impagável. Você começa a entender, a se lembrar e entender aonde você parou por causa dos seus pré-conceitos construídos. Sabe? De não pode pegar um bolo com a mão. Por que não pode? Se é eficiente. Por causa disso.
por que isso aqui não é um jacaré? Se foi a coisa mais parecida, eu descobri. Nossa, eu me lembro de uma ocasião, o Caio era pequeno, eu não me lembro o que ele estava brincando, a gente dava, tipo, bacia, copinho, um monte de coisas assim, nada a ver, não só brinquedo, né? Configurados de uma determinada forma, mas para estimular a criatividade dele, a gente sempre teve essa coisa de... Agora há pouco, ele estava ali brincando com o que ele chama o Lego gigante. O Lego gigante dele é um monte de caixa de papelão que eu pego no mercado, porque eu não pego sacola. Trago aqui as caixas de papelão e ele monta casas e castelos, cara. Deixar... Olha só, a minha amiga aqui está falando que o Arthur, ele disse que pegou o pregador, foi feito para segurar a barraca de lençol da casinha. Foi isso que foi feito o negócio. É a função principal que ele descobriu para isso. Então, porque naquele momento era a utilidade para ele. Tá ligado? Sim. E a gente sempre tem essa coisa também da gente sempre querer ir ajudando a construir. Eu notei quando o Kael estava pequeno, muito pequeno, que às vezes ele começava a desenvolver uma brincadeira com determinada coisa, e aí o que eu pensava como adulto? Nossa, mas se ele fizer assim, vai dar o resultado tal que ele vai gostar mais. Se eu pintar, ele vai gostar mais. Aí eu tirava dele, ia lá e pintava, construía, entregava. Não querendo mais. Pô, qual é, né? Porque a criatividade é espontânea e diretamente momentânea. A criatividade é o insight, ela é o estalo que te dá. E na criança que está entendendo, acabou de chegar aqui no planeta Terra, né? Planeta, não, vou até retirar porque tem pessoas que veem o planeta Terra, então a gente veio de outro planeta. Não. Acabou de estar nesse estado físico aqui de existência, a criança acabou de chegar aqui, ela não sabe nada, cara. Olha que fantástico, à medida que você vai pensando nisso. E isso me ajuda muito na palhaçaria, por quê? Porque eu consigo, através do olhar para ele, experimentar de maneiras diferentes. Eu consigo me observar. Eu ia usar o termo policiar, mas eu não quero muito... Esse termo não. Mas eu consigo me observar o quanto eu estou sendo tendencioso na minha liberdade de experimentação e o quanto eu estou sendo livre, de fato. Observar o Kael me dá esse termômetro, sabe? Do quanto eu estou sendo livre, não. Enquanto a gente já está condicionado, né, a algo, né? Claro, o quanto você está se enganando de que você está experimentando por conta, porque é muito legal, saca? Uhum. Então... A Ruth perguntou aqui, ó. Lá nas visitas no hospital infantil, vocês também pensam em seus filhos interagindo com as crianças? Ela perguntou vocês. Tu quer responder primeiro? Não, manda você. Se eu quiser, eu complemento, mas manda ver. Aí tu vai no teu ponto de vista, né? No meu ponto de vista, eu digo que já aconteceu. Já aconteceu. Mas a maior parte do tempo, não. Eu não penso nele. Porque na maior parte do tempo eu estou no amanito. Estou no estado de palhaço, que é um estado, né? É uma interpretação. Eu estou sendo ele, estou me permitindo ser ele. E para interagir de maneira limpa, clara, horizontal com essas crianças, eu não posso, no meu ponto de vista, o Charles fala aí o que ele quiser, no ponto de vista dele, mas no meu ponto de vista, eu não posso estar comparando aquela criança a uma criança referência que eu tenho, porque não são crianças, são indivíduos. Então, no momento em que eu estou conversando com ela, é eu e ela. Então, não tem... mas a vez mais forte que eu pensei no Kael, no hospital infantil, foi justamente uma situação, eu não sei se tu estavas, acho que não, mas que a gente estava na emergência do hospital e de repente entrou pela porta da emergência
Aham. Minha mãe com meu padrasto e o meu filho no colo, cara. Não, tá ligado, tá ligado. Eu estava atendendo, fazendo palhaçada na emergência do hospital e minha mãe entra com meu filho no colo. E aí eu, né, me desbuguei todo, cara. Não sabia direito o que fazer e tal. E aí eu te confesso que esta vez foi a vez que mais fortemente eu pensei nele, porque de fato ele estava ali. Ele estava ali, né? Porque das outras vezes, enquanto eu interajo com essas crianças, eu não penso nele porque são indivíduos diferentes. Totalmente. Ele é uma coisa, eu sou outra. Enquanto ele estava ali, existiu ele. Senão, não. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu busco, inclusive, não comparar, porque a gente passa, sabe bem, né, meu brother? A gente, às vezes, passa situações muito difíceis ali. E aí, quando você chega em casa, se você compara, já aconteceu de comparar, para mim, mas se eu chego em casa, comparo, aí eu chego em casa e olho para ele com aquela dor, inclusive, ai, que bom que você não está passando por aquilo. Não. Eu estou injetando nele uma dor que não é dele, estou alimentando em mim uma dor que não é minha, e estou alimentando naquela pessoa a dor que é dela, que ela não quer mais. Não, e essa lógica também de que, ai, que bom que eu não estou mal como você, né? Tipo, é muito comum assim, agradeça a sua comida porque outros passam fome. Não, né? Não, eu quero que todos estejam comendo, né? Viu? Perfeito. Eu vou responder também da minha parte, mas só aqui, ó, em Choco, né, que é uma amiga sua, Arthur disse que o pregador foi feito para segurar a barraca de lençol casinha. Ele é autista, então imaginação é com ele mesmo. E como mãe, para mim, é mágico toda vez. Fica à vontade também de trazer mais coisas sobre o Arthur, né? Então, estamos aqui pra gente conversar mesmo. E assim, Ruth, da minha parte, eu concordo muito com o que o Khalid diz. E então, assim, quando você tá ali, você tá com aquela pessoa. Então, no meu caso, o Pagacuenco, ou no caso do Khalid, o Amanito, com aquela pessoa, com aquela criança, com aquela menina, com aquele menino. Agora, houve uma transformação, mas não na ação de palhaço. Mas quando eu vejo um casal numa UTI neonatal, eu consigo ter uma ficha a mais em mim de empatia com relação àquele casal, por exemplo. Eu consigo entender melhor o que eles estão passando, sabe? E assim, uma coisa que rolou muito é que eu comecei a cuidar muito mais dos acidentes em casa. Tipo, panela no fogão, tipo, porque é muito real, né? Os acidentes acontecem demais. Então, na real, essa é a maior interação entre uma coisa e outra, entre a vida particular e o trabalho de palhaço em um hospital. Mas não, a gente trabalha, inclusive, para não ficar evocando, embora possa acontecer, né? A gente tem casos que acontecem. Khalid, vou deixar aberto para se você quiser falar alguma coisa que a gente ainda não falou. E também para fazer um merchan, se quiser falar do que a Peregrina está fazendo nesses momentos pandêmicos. Enfim, a gente trocar ideia nesse... Se eu ia vir com a camisa da Companhia Peregrina no último momento. Ah, não sei direito. Não. Mas, cara, tem uma coisa que eu gostaria de comentar em relação a essa coisa da paternidade e da maternidade em relação ao ser responsável pelo desenvolvimento de um ser humano na Terra. Isso é muito grande. E uma coisa que eu estive conversando esses tempos, que foi um artigo que eu li e tal, e infelizmente eu não estou conseguindo me lembrar do nome da pessoa que escreveu. Mas é um artigo que falava da questão da inteligência emocional, né? Eu entendo que nós hoje vivemos
o grande mal da nossa sociedade? Em primeiro lugar, o mundo não está mal. O que está mal é a sociedade humana. Em segundo lugar, nós não estamos destruindo a Terra. Nós estamos destruindo a possibilidade de subsistência da nossa espécie. Tá? Isso tudo tem a ver com o que eu vou dizer, com a responsabilidade de criar seres humanos que entendam isso. Porque as gerações anteriores, a nossa nem se fala, né? E até muita gente da nossa geração que já discute isso, mas muita gente da nossa geração não para pensar que não é em relação vamos defender a natureza. Vamos defender a nossa espécie. E daí coloca nessa coisa de o ser humano é mau, temos que defender a natureza, porque ela é boa. Cara, a natureza é você. A natureza é o meio ambiente. E a hora que o ser humano acabar, independente se, infelizmente, extinguimos espécies e tal, o que acontece, extinções em massa, estamos passando o 5º período de extinção em massa, historicamente, né? É este agora, também por ação do ser humano, mas isso não vai acabar com a vida na Terra. Isso não vai acabar com o nosso planeta. Isso vai acabar com a existência do que a gente falou lá no começo, da possibilidade mais incrível que se conhece no universo, que é a mente humana, que é imaginativa e pode estar aqui conversando, tendo esse papo sobre essas coisas e sobre tantas outras coisas. Então não é pouca coisa. A gente subestima a nossa espécie, saca? Subestima muito. E é de extrema responsabilidade, e eu acho que a raiz do negócio está em você. Você que eu digo a pessoa, né? Você que está nos assistindo, você que qualquer pessoa tem sobre as próximas gerações. Inclusive, independente se você é pai ou mãe ou não. Porque você lidar com a sociedade, você ajuda a construir a sociedade. E eu acho que nossa sociedade humana, principal problema dela, antes até da economia, antes até das diferenças de classes sociais, que eu acho que tudo vem da burrice emocional. Nós não somos educados emocionalmente. Nós agimos de acordo com os nossos impulsos emocionais, achando que a gente está pensando. E isso cria um dano gigantesco ao que é o intelecto humano, que é o poder ser um organismo organizado em si. E aí eu estou falando isso tudo da questão da paternidade, porque o artigo que eu li dizia, é um ponto chave, né? Quando uma criança está chorando, gritando, quando, por exemplo, você diz não para ela, por algum motivo que seja, e ela esperneia, ela quer te arranhar às vezes, ela joga coisa em você, ela é mal educada? Ela é um espírito maligno? Ela é alguma besteira dessas? Não. Ela é uma pessoa, aquela explosão emocional que ela não sabe controlar, que a maioria de nós adultos não sabemos controlar também. Depois disso eu fui procurar e achei um estudo neurocientífico, cara, onde os caras diziam que a parte do cérebro que rege as emoções humanas, ela termina de se desenvolver com 25 anos. Então, sinceramente, no meu ponto de vista, a gente é adolescente ali até os 30. Porque depois de terminar de desenvolver, tu ainda tem que aprender a lidar, né? E aí tu quer cobrar de uma criança, cara, que ela engula o choro, de que ela pare de gritar, de que ela não te arranhe se ela tá com raiva. Não, cara. Vai lá e dá um abraço nela. E diga, eu entendo você. E é assim que eu tenho feito com o Kael. E isso tem me mostrado um resultado muito grande. Às vezes, como qualquer criança, ele me irrita, ele grita,
Satanás, o diabo. E de uns tempos para cá, principalmente agora na pandemia, convivendo com ele diariamente, isso tem me feito crescer muito como pessoa e como pai. A questão de respira fundo e ensina uma coisa. Eu ensinei ele a respirar. E eu já vi ele brincando com o primo dele, que mora aqui em cima ou tudo mais. Ele pega e diz... Ele tá com raiva, tá jogando videogame ou qualquer coisa assim. Tá com raiva, eu já vi ele sozinho. Joga o controle longe e respira. Então, respirar, que é uma coisa tão básica, nós não somos treinados a fazer. E a gente quer cobrar que as crianças façam, caramba. Não tem lógica. Eu acho que um grande, sei lá, uma ideia, não é recado porque não é certo, né? É uma ideia minha. Mas que as pessoas poderiam refletir não cobre inteligência emocional de quem não pode ter uma inteligência emocional sobre isso. E aí, antes qualquer disso, coisa que faz a criança chorar é o grande problema dela naquele momento. Há de se respeitar, há de ser horizontal, cara, de entender que para você pode não ser, porque você já entendeu aquilo, mas ela não. Respeita, pô. Né? E uma coisa que eu gostaria de dizer, cara, é, por exemplo, o meu avô, né, voltando lá na origem, eu aprendo com ele até hoje, muito. E de vez em quando eu paro para tomar uma cerveja com ele, por exemplo. Esses dias ainda eu fui lá, por causa da pandemia, ele dentro da garagem da casa, a grade, eu levei cerveja, sentei na rampa assim, ele ficou do lado de dentro e eu do lado de fora, pra gente ficar conversando. Fiquei ali horas conversando com ele. E uma coisa que eu admiro é o seguinte, com 88 anos, ele me ensinou me dizendo, porra, eu nunca tinha pensado nisso que tu acabaste de dizer. Ai, que lindo. Nunca tinha pensado nisso. Que bom que eu posso aprender com quem veio depois. E aquilo ali me fez Ele é muito maior do que eu, muito mais sábio do que eu, porque chegou nesse nível de dizer, de estar aberto ao aprendizado, seja lá qual for. Sócrates, lá, cara, o cara 3.000 anos, lá 2.000 e tantos anos atrás, fez a base do que é a filosofia até hoje, na era tecnológica, e a frase mais famosa dele é só sei que nada sei. Quero te fazer um merchan, Khalid, antes de cair a live? Bom, pode ser. Nós somos a Companhia Peregrina Teatro de Florianópolis, Santa Catarina. Estamos aqui, esse aqui é o Viola, esse aqui é o seu Nico, meu parceiro. A gente está trabalhando aí direto. E na segunda-feira agora, dia... Que dia é segunda-feira, cara? 9, que dia 9 de novembro de 2020. 9 de novembro de 2020, estaremos estreando. Só que eu não sei a hora ainda, cara. Mas a gente vai divulgar. Sigam a Companhia Peregrina, que lá daí a gente consegue ter tudo certinho. A gente vai estar estreando O Misterioso Sumiço do Boi de Mamão, a websérie. Que é uma websérie baseada no espetáculo que foi durante 9 anos aí, né, sobre o Boi de Mamão. Hein? Vai bombar, porque esse espetáculo bomba e essa websérie vai bombar também. Eu vou assistir. E agora, para encerrar, quero a minha mãe. Eu não sabia como ficar lá, mas eu tenho que te mandar um beijo grande. Admiração por todos vocês. E adorei o que vocês falaram. Ele, principalmente. Mas graças a ela. Que linda que é a Ruth. Vontade de dar um abraço agora. Lindos palhaços. São lindos palhaços. Tem um coração de ouro, com certeza. Beijo. Ai, obrigado, Ruth. Que linda, cara. Que linda. Participação especial. E é isso aí. E é isso aí, galera. Somos a Companhia Peregrina Teatro. Ó, até aqui. Tá espelhado, mano. Tudo bem.
Mas assim, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui no YouTube, quando for pro YouTube, o link para a websérie. Ô, Alípio, meu amado. Rafa, vídeo grande, cara. Que bom te ver aí. Chegou no final, mas marcou. E, galera, é isso aí. Eu acho que o principal que eu gostaria dessa conversa foi boa. Eu te agradeço, Charles, meu irmão, parceiro de tantos anos aí. E, brother, pra ti, eu sei que tu sabe, mas para todos nós, a humanidade... Agora eu vou ser dramático. A humanidade depende da nossa capacidade de ser leve nas questões emocionais das próximas gerações. Mas a gente tem que entender que essa questão do afeto, a criança, do afeto, é uma coisa muito nova. É uma coisa que há 50 anos atrás não era assim. Há 100 anos atrás nem existia. Essa coisa que do pai e a mãe ser afetivo com a criança é uma coisa muito nova. Mas não é por isso que não tem validade, pelo contrário. Podemos ver como a evolução da sociedade humana. O afeto às próximas gerações. Ser afetado mesmo. Pela possibilidade de ser, deixando ser. Saca? De ser da minha melhor representação. É porque, então, aí, ó, até pensei, olha que linha, a ideia aí de fechar. Para mim, o Kael, eu estava conversando com ele ontem, enquanto a gente jantava ali. Eu disse para ele, filho, ele estava falando uma história de não saber o que queria ser, porque tinha passado na escola uma coisa assim. Disse, filho, você tem que ser você, independente de qualquer coisa. E eu acho que essa é a minha realização. Antigamente, como a gente falou no começo, as pessoas até tinham filhos para continuar sua projeção. Para mim, a minha vitória será quando eu ver o Kael sendo autenticamente ele. Né? Para mim, esse é o legado. Independente se o que eu fizer se desfizer no tempo. O importante é ele ser ele. Eu sei que, independente se ele não conseguir a minha profissão, isso tudo que ele está aqui vivendo aqui, influencia para seja lá o que for que ele quiser ser, né, cara? Independente de qualquer coisa. Lembrei que eu queria falar, Khalid, se não cair. Você relatou esse caso de você beber uma cerveja com o seu avô, né? Ele do ladinho, você do lado de fora, enfim, do lado de fora da grade. E agora, a minha relação com a minha avó mora longe, mora em Lages, né? E antes eu ia umas 3 vezes por ano para Lages só para ver ela, né? Às vezes quando eu conseguia mais, né? Cara, agora toda semana eu falo com ela. Tipo, isso é uma coisa boa que a pandemia me trouxe. Toda semana eu falo com ela. Eu ligo pra ela de vídeo chamado, meu tio bota assim, o celular na frente dela, ela também tá chegando nos 90. E a gente conversa por vídeo chamado, eu boto o Rudá Valentim pra conversar com ela. Toda semana, de 15 a meia hora, no mínimo, assim, eu tô conversando com ela. Então, tu vê, né? E assim, eu, a Raiza e a Karina estamos com esse trabalho para idosos, né? E a gente, no nosso estudo, a gente descobriu um cara chamado Kalash, e ele fala uma coisa, que o isolamento não pode ser solidão. Então, o isolamento social não precisa ser solidão. Então, assim, a gente pode ligar para as pessoas que a gente ama. A gente, inclusive, com o advento do isolamento, pode ficar até mais presente do que era antes, né? Enfim, para isso que eu lembrei. Você falou do seu avô, eu lembrei disso. E era isso, era importante mesmo. Bom, vamos encerrar, Khalid. Eu queria dizer só mais uma coisa que me lembrei agora. Você queria falar, eu já ia... Eu vi que você queria falar. Cara, porque tu falaste dele. Tem uma coisa muito bonita, até me emociono agora, ó. Quase a lágrima interna rolou. Que eu ouvi dele uma vez, porque ele me perguntou o que eu queria, como é que eu projetava a minha vida no futuro. Eu disse, vô, eu quero ser que nem tu.
Aí ele me olhou assim, porque, pô, ele foi militar, ele nem gosta do exército, ele rechaça o exército, tá ligado? Ele esquerda, casado com uma Prestes. E ele, pô, mas como assim? Tu é artista? Não? Eu disse, eu quero ter a oportunidade de estar aqui tomando uma cerveja com meu neto enquanto meu bisneto está correndo no terreno, cara. Com saúde, com cabeça. E isso passou. Agora, esses tempos, ele me disse, cara, eu entendi, uma vez tu me falaste isso, que foi isso, né, essa situação, eu entendi que eu sou uma pessoa extremamente realizada, porque eu consigo conviver e vou lembrar dos meus netos, meus filhos e meus bisnetos. Então, é isso, galera. Nossa, que lindo. Viver Obrigado. com inteligência emocional. Nossa, muito lindo, muito lindo, muito lindo. É isso, gente. Liga pra quem você ama. Liga pro seu avô, pro seu avô, pro sua mãe, pro seu pai, seu... Enfim. É isso. Obrigado, Uli. Pais e filhos é um assunto muito complicado, mas quando o amor dos pais é intenso e eterno, sempre estaremos com nossos filhos acima de tudo. É amor, é isso aí. Embora o nosso hardware ainda precisa ser melhorado, o nosso software precisa atualizar, a gente vai tentando dar conta do amor. Ou não, né? Sei lá. Obrigado, cara. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Esse papo gostoso pra caramba. E seguimos, tá? Um grande abraço. Gratidão, te amo, meu brother. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado.